Obrigado pela participação de todos, né? A gente sabe que a gente tem muitos compromissos aí nesse momento de pandemia, muitas lives, né? Mas essa tem sido bastante produtiva e super importante para a construção desse projeto, que todos vocês já estão compartilhando conosco, né? Dessa construção coletiva. Acho super importante a gente conseguir uma pluralidade de participantes, né? De setores, de áreas. Então, isso é super rico e certamente vai se refletir realmente no resultado final, né? Que é um trabalho aí de uma criação de uma marca, de estratégias que possa refletir o território como um todo. Então, em nome da diretoria do Convention Bureau, queria dar boas-vindas a todos, aí agradecer mais uma vez, lembrá-los, antes que eu me esqueça, né, na semana que vem, assim, aí a segunda etapa desse projeto. Só para antes de iniciar também, se todos puderem colocar o seu microfone em modo silencioso, só para não interferir no encaminhamento aqui dos trabalhos, tá bom? Então, só reforçando, né, semana que vem a gente tem ali a nova etapa do projeto, e aí, acabando esse trabalho de hoje aqui, eu já compartilho novamente e faço o lembrete a todos lá, porque posso se inscrever nos grupos também, tá bom? Gisela, equipe, mais uma vez, obrigado aí, né? Estamos com vocês agora, tá bom? Obrigadão, um abraço. Vamos lá. Obrigada, Giorgio. Obrigada, gente, pela participação de todos vocês aqui de novo. Em nome do Sebrae, do Convention, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Agradecer novamente o investimento do tempo e da energia de todos aqui. Como disse o Giorgio, a gente sabe a quantidade de lives e de convites que todos nós temos recebido nos últimos tempos, né? Mas a gente segue confiando e acreditando que a participação de vocês é um elemento fundamental para a construção do nosso projeto de Place Branding. Eu acredito, pelos nomes que eu estou vendo aqui entrando na nossa reunião, que todos já me conhecem. Acho que a maioria de vocês participou dos workshops conosco, né, 2 semanas atrás, mas vou me apresentar caso alguém não me conheça ainda. Eu sou Gisela Simões, sou do IDIT, aqui de Floripa, contratada do Sebrae, para tocar esse projeto de Place Branding em Joinville, em São Francisco do Sul. Estamos trabalhando aí há cerca de 60 dias juntos. Tem sido, até aqui, uma construção muito rica e muito intensa, com ampla participação. A gente teve aproximadamente 160 pessoas só de Joinville participando dos nossos workshops, com diferentes olhares, diferentes opiniões, diferentes perspectivas. Então, eu tenho usado essa palavra intensa, porque eu acho que é o que define o que a gente tem vivenciado nos últimos 60 dias. Hoje a gente vai apresentar para vocês o primeiro resultado, né, de 4 etapas do projeto de Place Branding. Lembrando, para quem está chegando e é novo aqui no nosso grupo, lembrando que essas 4 etapas são para a construção do projeto de Place Branding, né? Então, ela contempla a construção do mapa de valor, que é o que nós vamos apresentar para vocês hoje, na expectativa de termos uma discussão ao final para validar. Semana que vem a gente começa os workshops para nós discutirmos o nosso público-alvo e as personas. Depois seguimos para falar de estratégia, em meados de outubro. E, por fim, lá no final de novembro, a gente entrega o conceito visual e verbal da marca. Sempre nesses intervalos entre a construção de uma etapa e outra, a gente volta, a exemplo do que nós estamos fazendo hoje, a gente volta para validar com vocês. Como eu disse, a nossa expectativa, e faz parte da nossa metodologia, a gente segue para a etapa subsequente desde que haja uma validação de vocês, né? Mais do que sempre, a gente acredita que não existe um lugar bom para o visitante, para o turista ou para o investidor, se esse lugar não for bom primeiro para o morador, né? Então, a opinião de vocês, a opinião do morador, do empreendedor de Joinville, é o que nos faz seguir aqui para as nossas próximas etapas, tá? Então, sem mais delongas, a gente vai passar agora a apresentar o resultado do mapa de valor da cidade de Joinville. Lembrando que a gente vai falar de propósito, de valores, de atributos, de entregas, de desafios e oportunidades, mas o que a gente está trazendo hoje aqui para vocês é a reprodução do que a gente conseguiu capturar das falas e das participações de vocês nos nossos workshops, que foram 4, né? Todos de Joinville. Para vocês terem uma ideia, foram mais de 600 falas
foram mais de 600 interações. Nós compilamos tudo isso e vamos apresentar para vocês agora. E ao final a gente vai abrir o microfone para que a gente possa discutir, para que vocês possam opinar e para que vocês possam, né, nos dizer se identificam com esse material que a gente vai apresentar, se identificam com esses valores, com esses atributos, com essa diretriz que a gente começa a construir agora. Mas é importante frisar que o que a gente está trazendo para vocês nessa primeira etapa, no mapa de valor, é a reprodução do que nós ouvimos de vocês. Alguns elementos consensados entre vocês, outros mais polêmicos, alguns com mais recorrência do que outros. Vocês vão ver agora, tá? Então, eu vou passar a palavra para a Andréia. Vou pedir mais uma vez para quem não tiver mutado aí o microfone para que o faça agora. E a gente abre o microfone no final da fala da Andréia, que deve durar mais ou menos 30 minutos. Tá? E aí, ao final desses 30 minutos, a gente vai poder falar e discutir mais um pouquinho. Tá bom, gente? Então, até daqui a pouco, já nos falamos. Andréia, tá contigo. Obrigada, Gisela. Boa tarde a todos. A gente está com a sala bem cheia hoje, estamos quase com 60 pessoas. Então, vai ser uma discussão bem produtiva e uma apresentação também, espero que bem produtiva para todos nós. Eu vou dividir aqui, eu vou compartilhar minha tela com vocês, para a gente mostrar a apresentação que a gente preparou em cima do mapa de valores que a gente desenvolveu juntos durante esses 4 workshops. Bom, então, como a Gi falou, assim, a gente teve aí uma semana bem intensa, 2 semanas atrás, onde a gente esteve com a maioria de vocês aí. Vou ser franco, eu não consegui ler. Só para lembrar, gente, para desligar o microfone, para a gente não ter interferência. Então, retomando aqui, a gente vai agora demonstrar para vocês, né, um pouco dos resultados que a gente trouxe, do que a gente compilou, do que a gente percebeu e de como que a gente montou isso, como que a gente está comunicando isso. Porque uma coisa é você receber 600 termos, 600 tipos de vocações, sentimentos, percepções, outra coisa é a gente começar a fazer um sentido disso e entender realmente o que pode ser resgatado dali e ser mapeado como um valor, como um atributo, como uma entrega da cidade. Então, só para retomar alguns conceitos básicos, a gente entende que o place branding é um conceito para a gente pensar o território como uma marca, para a gente divulgar esse território como uma marca e para a gente criar também uma sensação de relacionamento com as pessoas que estão vivenciando esse território. Quando a gente fala em place branding, a gente está falando no processo, para a gente identificar as vocações de um lugar, para a gente entender a partir dessas vocações como que a gente pode potencializar as identidades que compõem esse local e fortalecer esse território em termos de marca, em termos de percepção por parte dos seus moradores e dos seus visitantes também. E para a gente conseguir fazer isso, vem muito a partir da matéria-prima que vocês forneceram para a gente nos nossos 4 encontros, nos nossos 4 workshops, onde a gente pôde entender um pouquinho mais como que vocês viam, como que vocês entendiam o que Joinville é, o que Joinville não é, o que Joinville poderia ser e o que Joinville não poderia ser. A gente teve uma enxurrada de termos, a gente teve um mapa, né, que no final dos 4 workshops, quando a gente fez essa compilação, a gente não sabia nem por onde começar, de tanta informação que vocês forneceram para a gente. Então, a gente começou a dividir e começou a agrupar em alguns temas, em algumas recorrências, para a gente tentar entender e tentar visualizar de uma maneira sistemática, de uma maneira macro, como que a gente vai dar seguimento a esse trabalho. Então, um dos temas que foi bastante dito por vocês foi a questão da natureza. Então, a gente teve aí algumas terminologias que foram muito frequentes na fala de vocês, outras que não foram tanto. Apesar de algumas aparecerem mais do que outras, não significa que, às vezes, uma terminologia que surgiu só uma vez não seja importante.
às vezes essa terminologia, essa expressão pode dar insights para a gente trabalhar em muitas coisas, mas a gente está vendo aqui que Joinville tem essa relação com a natureza, isso foi muito presente no workshop, e a gente entende que Joinville é uma cidade integrada à natureza. É isso que resume muito da sua vocação e da sua relação com a natureza, com os aspectos geográficos e biodiversos da cidade. Também surgiram vários termos de natureza socioeconômica e político. Então, a gente tem várias terminologias que aparecendo muito. Eu destaco muito a questão da indústria, do industrial, do fato de ser uma cidade do trabalho, com uma vocação de trabalho, da cidade ser pujante, foi uma terminologia que, apesar de não ser muito comum, ela apareceu muito na dinâmica junto com vocês, e ela é também uma cidade que oferece qualidade de vida para a sua população. A gente teve alguns termos ainda dentro do que Joinville é, do que Joinville tem, relacionados a questões de cultura e de turismo. E aí a gente teve até, né, tipo, a gente tem durante essa percepção alguns assuntos que são polêmicos, alguns assuntos que algumas pessoas defendem que a cidade é, outros que as pessoas defendem que a cidade não é. E a gente tem aqui, desde o começo, a gente está percebendo muito essa questão dos títulos, né, e da legitimidade que Joinville tem em relação aos seus títulos. Então, Joinville é a cidade da dança, é a cidade das flores, é a cidade das bicicletas, é a cidade dos príncipes, é a Manchester catarinense. Afinal, como que a gente enquadra todos esses títulos dentro de Joinville? Como que a gente faz para entender o que Joinville é, o que resume a cidade? Da mesma maneira, quando a gente fala em urbanismo, por exemplo, a gente tem percepções de que a cidade é organizada, por outro lado, a gente vai ter percepções de que a cidade é bagunçada. E, novamente, a gente volta à tecla de que não dá para a gente ter um conceito, um consenso. O que a gente tem é que buscar um conceito a partir de tudo isso, de todas essas divergências que a gente está observando. Com relação à personalidade de Joinville também, a gente tem aí algumas questões que também levantaram polêmicas. Joinville é uma cidade alemã, é uma cidade germânica, ou ela hoje já é entendida como uma cidade multicultural, multiétnica? Como que a gente pode trabalhar isso, essas origens, essa diversidade do seu povo? Com relação àqueles aspectos que Joinville não é, que Joinville não tem, a gente também tem, novamente, alguns ruídos, algumas dissonâncias. E aí a gente fala que Joinville não é praia, não é serra, não é nenhum nem outro. E muitas vezes fica um pouco difícil da gente entender o que realmente Joinville é. Quando a gente pensa no que Joinville não é socioeconômico e politicamente, a gente está falando de uma cidade que, por mais que tenha um forte potencial industrial, às vezes ela é percebida pelos moradores, por vocês, como uma cidade que economicamente ela está um pouco estagnada, que ela poderia ser mais dinâmica. A gente está falando muito também, a gente ouviu muito essa intenção com relação à valorização da identidade cultural, de buscar realmente quais são as vocações culturais, como que Joinville pode explorar mais os seus atributos culturais, os seus artistas, as suas manifestações com relação à cultura. A gente sabe que é uma cidade com muito potencial realmente. Com relação à sua personalidade, a gente percebeu que muitas vezes Joinville é vista como uma metrópole que é um pouco tímida, um pouco quieta, que não se comunica, que não se mostra para o mundo, que não se mostra para o resto do país. E aí a gente tem alguns aspectos com relação ao que Joinville poderia ser, ao que Joinville poderia ter, ou seja, o que a gente entende como potencial, qual que é a nossa expectativa com relação ao futuro. E aí a gente fala muito da questão de unidade dos setores, de uma sinergia maior entre poder público, entre iniciativa privada, entre indústria, entre cultura. Então, essa questão de sinergia foi uma coisa que apareceu bastante. Com relação ao turismo, a gente entende que existe uma demanda e uma necessidade muito grande
da cidade ter uma qualificação maior do seu turismo. Então, entender o turismo como realmente uma questão importante para a cidade, e não só uma nota de rodapé. Quando a gente fala em cultura, a gente entende que Joinville também tem um potencial muito grande para ser um polo artístico, um polo cultural de referência, e que isso seja atraente para os seus moradores, que isso seja atraente para os seus visitantes, e que até seja um motivo da visita, um motivo para fomentar o turismo. Com relação ao urbanismo, a gente percebe que o joinvilense ele tem essa necessidade de ter mais parques, mais flores, melhor infraestrutura. A gente está falando aqui, eu estou pontuando, estou pensando alguns termos, mas todos esses termos são importantes. Eu só estou dando destaque aqui para a gente ir entrando um pouco no conceito que a gente vai trabalhar mais para frente. Com relação à personalidade, a gente percebe que existe essa demanda para que a gente fomente mais o orgulho, o pertencimento da sua população, que a sua população ela tenha realmente essa vivência com a cidade, que ela se relacione com a cidade de uma forma que ela se sinta pertencente. E aí a gente tem algumas questões que são o oposto disso, né? O que Joinville não poderia ser, o que Joinville não poderia ter. Novamente, a gente teve alguns termos que foram bastante recorrentes, outros que foram menos recorrentes, dentro de todos esses setores que a gente está trabalhando, natureza, economia, social, política, turismo. A gente entende que tem algumas questões assim que tipo, a gente não quer, né? Então, a gente não quer que seja sem planejamento. A gente precisa mudar o que está acontecendo até agora e a gente precisa buscar esse novo caminho para essa cidade, que é uma cidade que desculpa, gente. Uma cidade que não pode valorizar somente o trabalho, uma cidade que não pode pensar pequeno, que não pode ser ranzinza, que não pode ser mal-humorada, que ela tem que ser uma cidade realmente mais aberta, mais comunicativa, mais conectada, mais moderna, de uma maneira geral. E a gente não pode também esquecer as nossas vocações, a nossa história, a nossa origem. A gente não pode ser o que a gente não é enquanto cidade. Então, esse foi um panorama aqui um pouco, né, de todos os termos, né, como vocês viram, a gente teve bastante coisa para compilar, a gente teve bastante coisa para organizar, mas isso é muito importante para o nosso processo criativo aqui dentro desse trabalho, para a gente conseguir dar o nosso próximo passo, que é justamente chegar no conceito da cidade, no que a cidade é, a gente conseguir uma definição para isso. A gente conseguir também pensar, organizar qual que é o nosso propósito, quais são os nossos valores, quais são os nossos desafios e visões de futuro, e quais são as nossas entregas e os nossos atributos enquanto cidade. Então, eu passei esse panorama geral para que a gente possa entrar agora nesses aspectos um pouco mais específicos e já compilados desse trabalho que a gente vai apresentar para validação aqui hoje. A gente foi por um caminho um tanto ousado e um tanto polêmico. O nosso objetivo aqui foi realmente sacolejar um pouco vocês, tirar vocês da zona de conforto e realmente fazer vocês refletirem, fazer vocês pensarem, né? A gente não foi pelo senso comum, a gente quis realmente criar um pouco esse incômodo, essa zona, tirar vocês da zona de conforto, para que aí a gente possa reorganizar a nossa casa. Então, eu vou começar a apresentar agora como os nossos conceitos, o que a gente entende que Joinville é. Então, o que nós somos? Que mensagem a gente está passando até agora? Joinville não é indústria, Joinville não é cultura, não é alemã, não é multiétnica, não é tradição, não é moderna, não é engessada, não é dinâmica, não é alegre, mas também não é triste. Joinville não é uma. Joinville é muitas cidades em uma. Joinville constrói a sua identidade convergindo realidades opostas em uma única cidade. Joinville é conexão.
Joinville conecta a rigidez da indústria com a fluidez da cultura. Sua origem alemã com o seu povo etnicamente diverso. Seu pensamento tradicional com a modernidade das novas gerações. A burocracia engessada com o empreendedorismo da dança. O cinza da chuva com o colorido das flores. Joinville conecta a serra com a praia, Curitiba com Floripa. E muitas outras conexões que a gente pode construir a partir desse pensamento. E claro que vocês devem ter percebido aqui que a gente começou esse diálogo, a gente começou esse conceito com uma provocação bastante forte. A gente foi justamente no principal valor que vocês têm, que é a indústria. A gente foi justamente falando no principal incômodo, no calcanhar de aqueles de vocês, que é a cultura. A gente foi nas raízes de vocês, que é a sua origem alemã. Então, a gente pegou, de propósito, todas essas certezas que vocês têm, para que a gente possa comunicar que as certezas, elas não são únicas. O que compõe a cidade é o fato dela ser multifacetada. É o fato da gente ter uma cidade que ela pode se comunicar, que ela consegue dialogar e que ela consegue conectar realidades tão diferentes, como a indústria, que é pesada, que é mecânica, que é fria, com a cultura, que é acolhedora, que é aberta, que é artística, como o povo alemão, que é também mais fechado, com uma abertura para outras culturas, para uma sociedade diferente. E a própria natureza da cidade mesmo, né? A gente tem a chuva, que é, na verdade, o que permite que a cidade seja muito florida, seja muito verde. A gente tem a serra e a gente tem a praia. Joinville não precisa ser nenhum nem outro. Joinville pode ser a ponte entre esses dois espaços, da mesma maneira que é a ponte entre Curitiba e Floripa, trazendo aqui o quão estratégico é esse posicionamento. Joinville é muito rica, Joinville é muito grande para se pensar como uma só, para se definir em um único título. A gente tem que entender que Joinville é multifacetada. Joinville é várias cidades em uma. E aí, a partir desse conceito, a gente começa a destrinchar a nossa linha de raciocínio e apresentar aqui para vocês os valores, os atributos que a gente traz para Joinville. Começando com o propósito. Quando a gente fala em propósito, o que a gente está querendo dizer? A gente está dizendo que propósito é aquilo que vocês oferecem para melhorar a vida do seu cidadão, a vida do seu morador, a vida do seu visitante. Então, a gente entende que o propósito de Joinville é oferecer aos seus moradores um bom lugar para se viver, com empregos de boa qualificação, opções de lazer e segurança. Nosso propósito é atrair os visitantes para uma experiência única e surpreendente, com atrações culturais e naturais, e também conquistar investimentos e reter talentos para fomentar o dinamismo e crescimento sustentável da cidade. A gente tem aqui 3 eixos de atuação. A gente tem o morador, a gente tem o visitante e a gente tem a captação de investimentos e talento. A gente tem um propósito amplo que combina e que está de acordo com toda a multivariedade que a cidade de Joinville oferece. E por quê? Por que isso? Por que Joinville? Por que a gente está focando tanto na cidade em ter um branding de cidade? Quando a gente pensa no porquê, na razão de ser, na razão da gente estar fazendo esse trabalho de comunicação, a gente está falando o quê? Que as pessoas hoje, elas querem mais do que trabalho. Elas buscam qualidade de vida. Elas buscam entretenimento, sustentabilidade e autorrealização. Elas querem se conectar e se sentir pertencentes à sua cidade. Elas querem construir uma história juntos.
A gente fala muito em pertencimento, e pertencimento é isso. Pertencimento é você se sentir parte da cidade e sentir que a cidade faz parte de você. E aí você consegue, sim, abraçar a sua cidade e construir essa história. Quando a gente fala em construir essa história juntos, a gente entende que aqui a gente está dando um pontapé inicial, mas que ainda tem muito trabalho pela frente, tem muito chão pela frente, e que a gente precisa levar essa ideia e a gente precisa da participação de todo mundo para que isso possa ser construído. Uma pessoa não faz uma cidade, o coletivo é que vai fazer uma cidade. Mas claro que na Cidade das Flores nem tudo são flores. A gente tem também alguns desafios importantes para a gente se atentar, que são os desafios que a gente pontuou aqui a partir da dinâmica do mapa de valores, e que são os desafios que a gente também vai trabalhar no nosso terceiro workshop de estratégias. Então, aqui a gente está trazendo, mas a gente vai trazer isso mais para frente também. Entre os nossos principais desafios, a gente mapeou atrair investimentos e reter talentos, tornando-se mais dinâmica. O objetivo aqui é crescer, é receber gente nova, é receber ideias novas, é oxigenar a cidade. Investir em planejamento urbano e zeladoria, com opções de lazer e entretenimento nas ruas para os seus moradores e para os seus visitantes. A gente percebeu também dentro da nossa dinâmica que existe uma necessidade muito grande de ocupar o espaço urbano, de tornar esse espaço urbano mais vivenciado pela população e pelos visitantes. Outro desafio, integrar diferentes setores, melhorando o diálogo entre eles. Então, a gente precisa realmente criar essa sinergia, fomentar esse diálogo entre poder público, entre empresas, entre economia criativa, entre iniciativa privada, entre todos os setores que compõem uma cidade. A gente percebe que a gente tem um potencial muito grande para desenvolver a economia criativa da cidade. Então, a gente tem uma cidade que sempre teve seu desenvolvimento muito pautado pela indústria, e hoje a gente já fala, né, de um outro momento da indústria, que é esse momento em que a indústria ela vai se conectar mais com a criatividade, com a tecnologia, e não necessariamente com um parque industrial gigante, com uma empresa, com uma indústria pesada, uma fábrica. A gente tem outras maneiras também de explorar o setor econômico. Entre os nossos desafios ainda, a gente entende que a gente precisa fortalecer as potencialidades culturais e artísticas e também desenvolver novas potencialidades. Então, a questão cultural também é uma questão muito forte para Joinville. A gente tem vários exemplos disso, várias referências mundiais em termos de cultura. A gente tem o Balé Bolshoi, a gente tem o Festival de Dança, e a gente precisa trabalhar isso melhor ao longo do ano na cidade e também despertar novos talentos. Entender o turismo como uma oportunidade, desenvolvendo suas potencialidades turísticas e proporcionando experiência aos seus moradores e visitantes. A questão do turismo também é uma questão que está ficando bem de lado em Joinville e que a gente pode resgatar isso como um forte viés econômico. Valorizar o local, a gente precisa construir essa valorização do local, a gente quer reter o morador de Joinville no final de semana, a gente quer enaltecer os nossos produtos, enaltecer o que é nosso, o que é característico de Joinville, para que isso seja reconhecido nacionalmente. E por fim, mas não menos importante, aumentar o senso de pertencimento dos seus moradores. Então, é aquilo que eu falei, o morador ele precisa se sentir parte da cidade, precisa entender que a cidade faz parte dele para que ele possa trabalhar junto com a cidade, fazer a cidade crescer junto. E aí, a partir dos nossos desafios, a gente consegue entender melhor a visão de futuro que Joinville pede, que Joinville demanda. Então, dentro dessa visão de futuro, a gente entende que Joinville pode ser reconhecida como cidade inteligente, conectada, criativa e inovadora.
ela está extremamente pulsante em Joinville e que a gente pode desenvolver isso mais, a gente pode realmente ser uma referência nesse sentido. Joinville pode tornar-se uma cidade com uma urbanização moderna e convidativa. Então, esse olhar para o espaço urbano de Joinville é de extrema importância para a gente conseguir realmente colocar a cidade em primeiro plano. Joinville pode ser percebida como uma cidade facilitadora de negócios e empreendimentos. A gente teve muitas queixas, muitas reclamações com relação à burocracia da cidade. E a gente precisa entender de que maneiras que a gente vai conseguir desburocratizar a cidade, para que ela seja atraente para o empreendedor, para as startups, para o investidor. Joinville também merece ser referência em cultura, investindo em formação, equipamentos e formação de plateia. Então, é aquela cadeia que começa desde o básico, desde a escola. A gente precisa formar o cidadão joinvilense para que ele tenha vontade de sair, de ir a um teatro, de ver uma apresentação do Bolshoi, para que ele respire a cultura que a cidade tem em potencial. Joinville pode também tornar-se uma opção turística atraente e relevante, e a gente entende que hoje a cidade não é, mas que a cidade tem esse potencial e que ela deve focar nisso, ela deve explorar isso. E Joinville também pode ser percebida como uma referência nacional em bem-estar e qualidade de vida. Novamente, a gente percebe que esses potenciais existem, a gente percebe que isso já é uma realidade, mas que a cidade não sabe comunicar isso de uma maneira atraente para o resto do país. Então, essas seriam as nossas visões de futuro para Joinville. E a gente vai falar um pouquinho agora dos valores. Então, o que é um valor? O que a cidade entende como valor? Quando a gente fala em valor, a gente está falando em crenças, naquilo que a cidade acredita e naquilo que é inegociável para a cidade, aquilo que ela não abre mão. Então, entre os valores, a gente entende que o valor de Joinville é trabalho. Então, a gente tem isso muito forte desde a fundação da cidade até hoje. Então, o joinvilense, ele carrega muito forte essa ideia do trabalho. A gente tem um outro valor que é muito importante, que resume várias das coisas que vocês falaram no nosso workshop, que é o respeito. A cidade precisa respeitar, e respeitar é o quê? É valorizar, é integrar, é respeitar o cidadão, respeitar a natureza, respeitar a sua história, a sua cultura. E a gente está trazendo isso como um valor forte da cidade de Joinville. O outro valor é o desenvolvimento. A gente entende que Joinville é rica, que Joinville tem uma capacidade industrial, tem um PIB muito grande e que tem essa característica de ser realmente uma cidade desenvolvida, uma cidade que vai para frente. E ela precisa abraçar esse valor. A qualidade de vida também é um valor muito importante, uma cidade do porte de Joinville, que tem essa possibilidade de ser uma cidade integrada com a natureza, que tem essa possibilidade de ter tantos empregos, de ter uma qualidade de vida, uma educação, uma saúde tão promissoras, ela tem que abraçar esse valor de qualidade de vida. Empreendedorismo, a gente também entende que isso está muito na raiz, está muito no DNA do joinvilense, não é à toa que Joinville é a potência que é porque ela traz os valores de empreender, de ousar, de realmente ter coragem para abrir novos negócios, para ter uma eficiência em termos de negócios, de empresas e de indústrias. A gente traz ainda a tradição, a gente entende que Joinville é um povo tradicional, é um povo que tem uma raiz, uma cultura muito forte e que pode sim olhar para frente, né? Pode sim se modernizar e olhar para o futuro, sem perder as suas tradições. Então, as tradições, elas permanecem. E, por fim, a gente entende que a dignidade também é um valor muito importante. A gente percebe que Joinville tem essa característica de ser digno, de ser honesto, de ser trabalhador, e a gente compila aqui alguns dos principais valores de Joinville. Agora, falando um pouquinho dos atributos
quando eu falo em atributos, eu estou falando em características, como se fossem aspectos da personalidade de Joinville. Isso aqui vai ser muito importante para a gente entender a maneira como Joinville se comunica, como Joinville aparece, qual que é a imagem percebida de Joinville. E entre esses atributos, a gente entende que Joinville é pujante, então Joinville tem essa força econômica, né? Joinville tem esse poder. A cidade é também integrada à natureza, então a gente tem que explorar mais esse produto, esse atributo de natureza ao redor, né? A gente entende muito Joinville como esse próximo atributo que é o industrial, mas a gente tem essa relação, essa conexão com a natureza de uma maneira muito forte e muito parte da cidade, né? A gente vê que a cidade é rodeada de verde, ela é abraçada pela natureza. Além disso, Joinville é também industrial e a gente não quer perder essa força. A gente acredita que Joinville tem essa característica, não é à toa, e isso é sim um grande atributo e um grande atrativo para ser comunicado. Joinville é também cultural, a gente tem grandes expoentes da cultura do estado aí, a gente tem muita coisa sendo desenvolvida em Joinville em prol da cultura, e isso também é um atributo que precisa ser enaltecido. Joinville é próspera, ou seja, Joinville vai para frente, Joinville cresce, Joinville é uma cidade que traz em si essa ideia da prosperidade, do desenvolvimento, do crescimento. Joinville é diversa, então é justamente aquilo que a gente está trazendo para vocês. Joinville vai conectar diferentes realidades, Joinville vai ser diversificado em termos econômicos, em termos sociais, em termos de natureza. E, por fim, Joinville é agradável. Apesar de tudo isso, né, apesar de ser uma cidade com uma forte tendência industrial, Joinville é também ainda uma cidade muito agradável. Então, essa combinação é o que torna Joinville muito interessante, muito atraente para o olhar de quem está de fora e com muita qualidade de vida para o olhar de quem está dentro. Eu vou falar um pouquinho agora das entregas. Quando a gente fala em entrega, a gente está falando daquilo que Joinville oferece ao seu morador, daquilo que Joinville oferece ao seu visitante. E as entregas, a gente entende ela de duas maneiras. A gente vai ter tanto entregas racionais, quanto entregas emocionais. Entregas racionais são aquelas tangíveis, aquelas que a gente consegue dimensionar, que a gente consegue colocar numa planilha, que a gente consegue visualizar os prós e os contras. As entregas emocionais são aquelas que falam diretamente com a emoção, falam com o coração, que muitas vezes a pessoa, o morador ou o visitante, não consegue perceber aquela entrega de uma maneira clara, mas que ela está comunicando com ele de uma maneira muito profunda e muitas vezes, na maioria das vezes, é a entrega definidora. É a entrega que vai definir se a pessoa quer ou não quer morar em Joinville, se a pessoa quer ou não quer investir em Joinville, se a pessoa quer visitar ou não quer visitar Joinville. Então, entrega emocional é muito aquela entrega decisora. Em termos de entregas racionais, a gente mapeou o trabalho, e aí essa entrega entra como oportunidade de trabalho. A gente está falando, mais uma vez, em qualidade de vida. Hoje a gente busca isso, a gente busca ter uma qualidade de vida onde a gente tenha trabalho, onde a gente tenha segurança, onde a gente tenha saúde, educação. Várias dessas entregas aqui, elas estão embutidas dentro dessa ideia de qualidade de vida. A gente está falando em segurança. Para o tamanho de Joinville, Joinville oferece uma segurança que não é tão característica do resto do Brasil. Isso é uma entrega racional importantíssima. A gente está falando de saúde, então Joinville tem esse fortalecimento da saúde, é um setor muito importante e desenvolvido na cidade, isso também contribui com essa escolha. A gente está falando de educação, tanto educação básica quanto educação superior em Joinville, elas são muito importantes.
Algumas questões dentro dessas entregas, a gente ainda precisa trabalhar mais. Por exemplo, quando a gente fala em educação superior, a gente sabe que a gente tem um gap, uma deficiência com relação a cursos de humanas, cursos de artes, mas a gente tem o potencial para explorar isso. A gente está falando em localização estratégica. Joinville é muito bem servida em termos estratégicos de localização, então bem servidas em termos de aeroportos, de proximidade, de localização propriamente dito. Como a gente falou lá no começo, Joinville vai conectar Curitiba com Florianópolis, vai estar no meio do caminho entre São Paulo e Porto Alegre, então a gente está falando de uma localização bastante privilegiada. A gente tem infraestrutura, então é uma cidade que, claro que tem deficiências, mas que ainda oferece uma infraestrutura muito boa para os seus moradores. A gente está falando de cultura, eu acho que, né, tipo, é a única cidade que, por exemplo, tem o Bolshoi fora da Rússia. A gente está falando de várias manifestações culturais, a gente está falando de Juarez Machado aqui, então é uma cidade que tem esse potencial e que precisa realmente valorizar isso e abraçar isso. A gente está falando de oportunidades de emprego, oportunidades de qualidade de vida, oportunidades de empreendedorismo e de desenvolvimento de tecnologia, de cidade criativa, de smart city. A gente está falando de lazer, então a gente tem muitas opções de lazer, principalmente lazer relacionado à natureza, em todo o seu entorno, que a gente precisa se apropriar e comunicar melhor e trazer mais o joinvilense e o turista para aproveitar isso. E a gente está falando também de empreendedorismo. Joinville tem essa característica de ser uma cidade atraente para o empreendedor. Tem bastante oportunidades para serem exploradas aí. Em termos de entregas emocionais, a gente está falando de bem-estar. Então, eu acho que Joinville passa essa característica de ser uma cidade onde as pessoas vivem bem. A gente está falando de cidadania também, onde o morador, ele abraça, né? Ele tem esse sentimento de se sentir um cidadão. A gente oferece qualidade de vida como uma entrega racional e a gente vai ter essa contrapartida da cidadania, que muitas vezes Joinville vai se converter, por exemplo, no voluntariado. A gente está falando de autoestima, então de trabalhar essa autoestima do joinvilense, dele ter esse senso de orgulho, que é outra da nossa entrega emocional. O joinvilense tem essa noção de orgulho, de se sentir orgulhoso e participativo da sua cidade. A gente está falando também de confiança. Então, eu acho que Joinville é uma cidade que abraça muito o morador nesse sentido, de proporcionar confiança a ele. E a gente está falando também de tradição. Então, novamente, é um atributo e é também uma entrega. A gente está falando de uma cidade que tem uma história, que tem um legado, que tem uma herança para o seu morador. A gente está falando de cuidado. Então, desse olhar zeloso ao morador, ao visitante, e Joinville, por ter essa característica de segurança, de atenção à saúde e à educação, ela oferece esse cuidado como uma entrega. E a gente está falando também de tranquilidade, de ser uma cidade tranquila, segura, onde o morador ele pode se sentir tranquilo, ele não precisa andar nas ruas com medo, por exemplo, ele pode desfrutar desse momento tranquilo, até para aproveitar melhor o seu espaço urbano. Então, essas seriam as nossas entregas, né? E essa apresentação aqui é um pouco o que a gente trouxe, o que a gente sistematizou a partir do nosso mapa de valor. A gente, claro, fez uma síntese, a gente vai pincelar aquilo que é mais importante, aquilo que é mais recorrente, com a ideia de conseguir comunicar Joinville da melhor maneira possível. E a gente finaliza aqui com uma frase do Simon Sinek, que fala: as pessoas não compram o que você vende, mas o que você acredita. E aí, retomando aquilo que a Gisela trouxe na primeira fala dela, não adianta a gente fazer uma cidade boa para o turista se a gente não faz uma cidade boa para o morador. Então, a gente precisa realmente
unir esforços, entender que esse trabalho é um trabalho de continuidade, que ele não termina em 2020, ele vai ter que ter uma continuidade permanente para que a gente consiga realmente tornar essa cidade, tornar essa verdade para o joinvilense. Não adianta eu comunicar que a minha cidade é ótima se o meu morador não está percebendo isso, se ele não está vivenciando isso. É claro que nesse processo a gente tem diversos desafios, é claro que isso não é fácil, mas como eu falei, esse é o nosso primeiro passo. E tudo começa com o nosso primeiro passo. Andréia, obrigada. Parabéns pela apresentação. Eu sou suspeita, né? Suspeitíssima. Eu queria ser uma mosquinha e poder estar um pouquinho na sala de cada um de vocês aqui quando tu apresentou o conceito principal, quando tu apresentou aquela tela de que Joinville não é indústria, não é cultura. Eu queria ver a carinha de cada um, assim, pena que o virtual ele não nos permite isso, né? Mas agora eu gostaria de abrir o microfone e gostaria de ouvir também a manifestação de vocês, Jaume e Geórgio, não sei se podemos começar por vocês, não precisam todos falar, nós somos em muito, ainda bem, nós temos 67 pessoas na sala, então uma super presença aqui do Joinville. É muito legal essa participação de vocês, mas seria muito importante, sim, agora a gente ouvi-los, né? Porque a ideia hoje é validar ou não o nosso primeiro passo, como disse a Andréia, o nosso mapa de valor, que vai ser o nosso pontapé inicial, e é a partir do mapa de valor que a gente constrói toda a estratégia, toda a parte conceitual e verbal da marca da cidade de Joinville. Importante reiterar e reafirmar o que eu já falei, e a Andréia também, a gente tentou compilar a fala de vocês, as percepções de vocês, a mensagem que Joinville mandou até agora para vocês. E aí tomamos a liberdade de considerar alguns desafios, algumas oportunidades e de pontuar algumas visões de futuro, que também vieram de vocês. Muitas vezes de alguns incômodos, alguns desconfortos, algo que não está muito legal na cabeça de vocês, na percepção de vocês, mas foi essa a nossa intenção. Então eu quero ouvi-los, vou parar de falar e quero ouvi-los, Jaume e Geórgio, não sei se vocês podem aí tomar a frente dessa conversa, já estamos recebendo aqui alguns comentários no chat, então, mas se vocês puderem dar uma palavrinha aqui para a gente, seria bacana, e aí depois vocês levantam a mãozinha e vamos continuando aí a conversa. Vamos lá, coragem! Jaume, tá por aqui? Acho que não. Você saiu? Eu não sei se o Jaume saiu. Eu tentei procurá-lo aqui, não achei. Bem, de qualquer forma, aí, em nome do Convention, aí, agradecer a apresentação. Eu imagino o desafio que vocês tiveram para poder compilar esses 600 comentários, né, que foram feitos. Eu acho que é um projeto, é um trabalho bastante abrangente, né, complexo. Eu vou, e se for o caso, depois... Tem um desafio muito grande realmente de conseguir colocar, né, externar depois todos os interesses, né, as percepções de cada um. Mas eu acho que foi um trabalho bem importante e primoroso aí por parte de vocês e toda a equipe. Eu vou ficar por aqui, na verdade, eu vou deixar realmente aberto para que os demais possam comentar, né, até porque a gente já está conversando em outras oportunidades, né, discutindo bastante a fundo. Eu queria dar a oportunidade realmente para os demais colocarem o que entenderam, o que perceberam, se tem de repente alguma sugestão, né, fiquem à vontade para contribuir aí, tá bom? Mais uma vez, parabéns, Andréia, Gisela, Andrei, Adriel, tá bom? Obrigada, Obrigadão. Geórgio. Obrigada. Mais alguém? Pode ser, rapidinho. Primeiramente, boa tarde a todos. André, Gisela e toda a equipe, primeiramente, parabéns. Meu nome é Adriano. Eu acabei ficando um pouco offline nas outras reuniões de vocês, apesar de estar acompanhando junto com a Rose e com toda a equipe aí também. Nós estamos na Jorpem, à frente do Núcleo Cervejeiro, na Regional Norte aqui, mas estamos acompanhando indiretamente todo o trabalho de vocês. Primeiro, eu queria até parabenizar o excepcional trabalho que vem sendo traçado. Acho que ficou tudo muito claro ali o que Joinville não é, né? Eu acho que isso é muito legal. É difícil traçar realmente essas visões. A gente tem feito algumas coisas também lá, mas é por aí mesmo. Acho que temos que juntar essas coisas todas e tentar alinhavar
cada um tem uma opinião, né? E cada um tem uma visão diferente. Se já morou aqui na Joinville, ou nasceu em Joinville, vem de outra região, também tem outra visão. Mas dizer que eu só queria colocar que realmente temos muitas oportunidades aqui na região e a gente tem que aproveitar mesmo. E essa oportunidade, nem o próprio Joinville, nós falávamos isso no sábado, no evento que nós estávamos ali, nem nós conhecemos nossa própria cidade. Eu acho que você falou muito bem, André, ali no dado momento, que temos que primeiro conhecer a nossa região, para depois o turista vir para cá conhecer mesmo, né? Não que não seja bem-vindo, mas nem nós conhecemos, né? Então, parabéns aí pelo trabalho. Joia, Adriano. Obrigada pelas tuas considerações. O Ricardo Pamplona colocou aqui no chat, vou ler. Pela sua característica produtiva, Joinville é sempre carente de conhecimento técnico, seja na área de humanas ou exatas. Então, outra grande oportunidade é, de fato, retomarmos a posição de formadores de pessoas, o cidadão, o profissional e o humano. É isso, né, Ricardo? Esse é um desafio, essa é uma visão de futuro. A gente quis fazer aquela provocação ali no início, de que Joinville é indústria sim, mas não é só isso. Joinville é natureza sim, mas não é só isso. Joinville é cultura sim, mas não é só isso. É uma conexão. Joinville tem esse papel de ser o catalisador e sim, quando a gente fala em reter talentos, as pessoas querem ficar na cidade quando elas se sentem abraçadas pela cidade com oportunidades, né? Com qualidade de vida, quando elas se sentem parte da história da cidade, construir essa história. Então, essa ideia, a gente tentou capturar esse espírito que vocês passaram para nós nos 4 workshops, né? O espírito de vocês, as impressões de vocês, o que vocês têm na cabeça, né, com relação a Joinville. E 600 interações, não foi fácil da gente fazer essa interação toda, mas eu acho que deu certo. A gente dividiu ali no que é mais recorrente, menos recorrente, e no que ainda é polêmico, que a gente está chamando aqui de desafio e de oportunidade, né? E é nisso que a gente tem que mirar. Obrigada. O Pierre está inscrito para falar. Pierre está por aqui? Pierre não? Inês está falando. Oi? Oi. Oi, Pierre? Tá me ouvindo, né? Agora sim, Pierre. Desculpa, gente, eu mudei para o celular, daí eu não estou muito adaptadozinho no celular, não, ali. Estava mais no note, tá? Pode falar, Pierre. Boa tarde para o George. Tá, boa tarde para o Jorge, para a André e para todos. Realmente é um grupo cada vez mais numeroso. Eu participei da última apenas e fiquei muito feliz, muito contente, assim, da movimentação do Sebrae e do Convention. Infelizmente, no finalzinho, última participação, mas hoje, desde o começo, eu compreendi melhor ainda de trabalho. Eu vou só meter um comentário mais geral, do que analisar pontualmente, né, mais geral. Eu vivo aqui na cidade há, enfim, 30 anos, há mais de 30 anos, né? E a gente aprendeu muito, quando veio para cá, a ter uma cultura, assim, de o quanto a cidade serviu para receber pessoas de outros lugares, justamente pelo período muito forte de desenvolvimento da indústria, como o Joinville serviu para abraçar pessoas de outras regiões. Todos nós temos dessa história de pessoas que vêm de outras regiões do Brasil, e do próprio estado, de estados vizinhos. E nós tínhamos um orgulho muito forte. Quando eu cheguei aqui, a gente tinha... E essa experiência que eu falo, ela é compartilhada por todos nós no grupo, de certeza, ou pelo menos pela maioria. Nós tínhamos um orgulho, assim, nós, morando na cidade, de fazer a geladeira da Consul, tomando da Consul. Lá na cidade da Consul, né? Caramba, eu também na cidade da Pi, que faz o que para os automóveis no Brasil. Então, uma relação com as marcas, e as marcas eram um motivo de orgulho para a gente, mostrando um jeito diferente, né? A gente tem orgulho dos lugares onde vive por uma série de outros valores, por uma série de características, e aqui isso me chama atenção logo que veio. Com o passar do tempo, a gente tem um movimento muito forte no setor de serviços da cidade e do próprio varejo, né? Com a instalação dos shoppings, etc. E aí parece que o fenômeno, as próprias lideranças da cidade saíram um pouquinho daquela gênese, da DNA de pessoas que faziam parte dos colonizadores, das primeiras famílias que vieram para cá,
faziam parte, que eu digo, numa linha de gestões, e a gente começou a experimentar, num certo momento, eu acho que vamos colocar aí uns 20 anos, talvez 15, 20 anos, a gente começou a experimentar outras lideranças. Na verdade, começaram também as pessoas de outras regiões bastante desenvolvidas do Estado, do Sudeste principalmente, por algumas empresas, e as pessoas, seus núcleos familiares, começaram a tomar posição dentro, por exemplo, da CIG, de outras entidades, e nasceu aí de um outro escura da idade, porque eram pessoas que vinham com outro tipo de relação cultural com a vida, com as coisas, e aí nós começamos a ver novos de empreendimento no próprio varejo e na própria área de serviço, sem ir para a tecnologia, estou falando em algo mais perto, por exemplo, decoração. Começaram a surgir novos núcleos e muitos dominados pelas mulheres, que eram então esposas de alguns, ou vice-versa, que vinham para a cidade assumir grandes cargos ainda na indústria, mas que aí começaram a abrir novos negócios e começaram também a exercer um novo com novas pessoas, digamos assim, nas lideranças. E aí, eu fazendo esse raciocínio, eu quero o seguinte, parece que nós não descobrimos, nós estamos no hiato ainda, ali no meio, a gente não descobriu a nossa ação histórica do município e o nosso olhar para além do município. Isso é uma coisa que me incomoda, mas eu entendo perfeitamente que é uma situação de transição. Para que alguma coisa assim aconteça, eu usar uma frase de uma psicóloga que é a Fernanda Canhete. A Fernanda diz, de certo momento, antigos, ela publica assim, olha, a gente precisa ser e pertencer. E eu acho que é mesmo. Né? Quando eu digo que a gente precisa ser e não pertencer, é porque a gente precisa dessa redescoberta. E esse ser tem a ver com a identidade cultural que está ali dentro. E só estou falando isso tudo porque eu quero chamar a atenção para o quanto é importante a gente redescobrir e valorizar essa identidade cultural. Essa relação das culturas do nosso município, lá na Zona Leste, por exemplo, ao descascar lá o caranguejo, o camarão, que seja ir para os restaurantes do centro, por exemplo, mas uma tradição de manipular isso. Outro exemplo, a cachaça artesanal lado que a gente cultiva lá na zona oeste da cidade, é outra relação com a cultura. Então, nós precisamos revivificar essa relação de múltiplas culturas na cidade, porque vai fazer diferença na história do pertencer. A gente vai pertencer a algo se for. Então, a gente precisa rever esse ser. Aí, com uma série de coisas que nós mesmos fomos pontuando de alguma forma, mas é urgente a gente fazer uma revisão, essa relação com o ser, para falar com o pertencer e a gente redescobrindo. Eu acho que a gente tem grande chance, sim, de juntar qualidade de vida, de juntar novas economias, de fazer a manutenção da indústria e desfrutar como morador, visitante, investidor, essa relação de estar entre a serra e o mar, aí, com uma série de aspectos. É isso aí. Obrigada, Pierre. Obrigada pelas tuas considerações e pelas tuas palavras. Eu acho que só confirma de que Joinville realmente é multifacetada, Joinville é um catalisador, Joinville é conexão, né? Eu acho que o que tu trazes aqui, os desafios que tu trazes aqui, eu acho que confirmam isso. E tô vendo aqui algumas pessoas falando no chat, por exemplo, a Inês, que falou, acredito que a palavra-chave desse trabalho seja conexão, sim, né? Então, que a partir daí a gente consegue construir a nossa marca. O Antônio Pereira está nos parabenizando pelo trabalho, encontro minhas ideias no propósito, bem completo e abrangente, conseguimos consolidar o que havíamos discutido. Ele está questionando aqui um dos valores, que é o da dignidade, que talvez se sobreponha a outros que foram nomeados, e nos atributos teremos um grande desafio de efetivamente fazer ficar clara a integração com a natureza. Claro que temos uma grande faixa verde no município, mas a questão sanitária impacta fortemente de maneira negativa, como é o Rio Cachoeira, no centro da cidade. Nas entregas racionais e emocionais, Antônio 100% de acordo, parabenizando mais uma vez pelo trabalho. Aqui só justificando a questão da dignidade, Antônio e os demais, apareceu em alguns momentos, em alguns grupos de dinâmica, a questão exploratória no sentido negativo da indústria. Então, aqui foi uma forma da gente materializar um pouco essa mensagem que muitos de vocês recebem, né? De forma negativa. Então, algo que a gente pode e deve
trabalhar, isso já apareceu em outros municípios que a gente trabalhou quando a cidade tem uma forte vertente industrial, né? E aqui, com relação à natureza, a gente pontuou a questão sanitária e o problema do rio no centro da cidade também como um grande desafio que a gente precisa ser trabalhado. Obrigada, Antônio, pelas suas considerações aqui no chat. A Mariana está inscrita. Mariana, você está aqui ainda conosco? Mariana, queria falar alguma coisa? Sim. Vocês me ouvem bem? Um pouco abafado, Mariana, mas a gente te ouve. Tá, deixa eu só ver se eu consigo, com o fone, melhorar um pouquinho o som. Melhorou agora? Melhorou. Melhorou sim. Então tá bom. Parabéns para vocês. Complicado de se fazer com a massa de dados que vocês tinham, né? Eu acho que um dos papéis, imagino, de um projeto de design como esse, de place branding, seja ser muito realista no sentido de procurar passar a imagem que a cidade realmente é e não aquilo que a gente gostaria que ela fosse, infelizmente, né? A gente não pode, como vocês já disseram, a gente não pode vender algo que não é a realidade. E nesse sentido, eu vejo que o que foi apresentado hoje faz sentido como a realidade de Joinville. E eu gostaria só de chamar a atenção para um ponto que a Andrea mostrou lá no começo, quando ela mostrou a provocação de vocês, né? Sobre mostrar Joinville como a conexão entre polos, ou a conexão entre opostos, ou a conexão entre duas coisas muito distintas, e fizeram isso com vários exemplos, uma lista que falava sobre a indústria, que falava sobre as flores e a chuva, muitas analogias que fazem muito sentido. Mas eu preciso chamar a atenção disso até para proteger vocês de certa forma, porque eu penso que se vocês apresentarem, por exemplo, aquela provocação e aquele início de conceito, não sei, para os bailarinos do Bolshoi ou para qualquer pessoa que seja envolvido na indústria cultural da cidade ou fora da cidade, quando vocês fazem a oposição entre o povo trabalhador, mas com a fluidez da dança, se eu não me engano era isso, a gente precisa lembrar também que os dançarinos, os bailarinos, os contrarregras, os maquiadores, todas as pessoas que estão envolvidas na indústria da cultura também são trabalhadores, também ralam, e não podem ser mostradas como o oposto ao povo trabalhador, entende? Eu acho que é uma sutileza assim da linguagem, a gente até deixa passar, às vezes, porque pensa que o entretenimento é oposto à labuta do dia a dia de um trabalhador do chão de fábrica. Eu entendo essa ideia que foi, né, proposta, só que eu acho que pode soar um pouco problemático para quem é trabalhador da cultura, entende? Então, aquilo ali é o único ponto que eu senti que poderia ser ou mudado, ou melhorado, ou até suprimido mesmo da apresentação, porque o conceito em si, a provocação faz muito sentido, entende? É só esse ponto mesmo que me incomodou um pouco, e olha que eu nem sou trabalhadora da cultura, imagina se eu fosse. Então, desculpa, mas era uma coisa que eu precisava dizer. Mariana, obrigada pela tua sinceridade e honestidade. Não tem que pedir desculpa de nada. Desde o início a gente tem dito, né, e eu reafirmo que não tem certo e não tem errado. Em momento algum a gente acha que os profissionais da economia criativa não geram emprego, renda e que não ralam. Ao contrário, o que a ideia da provocação é que ela fosse um pouco mais poética mesmo, mais lúdica mesmo, para mostrar o quão Joinville é complexa, diversa, multifacetada e conectada, né? O que a gente tentou fazer, talvez não tenha conseguido pelo tom ou pela abordagem. Se tu tivesse dúvida, talvez outras pessoas tenham, então é importante a tua pontuação, sim. Mas o que a gente tentou fazer não foi colocar em lados opostos, ao contrário, foi mostrar a conexão que existe, né, entre o trabalho, entre o empreendedorismo, entre o conservadorismo da indústria, entre aquela cara pesada e mais
austera da indústria, mas mostrar o quanto ela está conectada com a fluidez, com a beleza, com a cor da economia criativa do bailarino, do balé Bolshoi. E é justamente provocar no seguinte sentido: eu já ouvi, não concordo, mas já ouvi muitas vezes, e vocês também, que o turismo não é um segmento importante para Joinville, mas porque o turismo gera, sim, emprego, renda, arrecadação, riqueza, aumenta o potencial, a valorização da cidade, aumenta a questão da qualidade de vida, porque a gente já viu que as pessoas não querem só trabalhar, as pessoas querem ter prazer, querem ter lazer, querem ter entretenimento. Então, os players, os atores economia, atitude disso. Então, Mariana, talvez pelo tom, a abordagem, tu tenhas interpretado de uma forma, mas na verdade, em nenhum momento a gente quis colocar em lados opostos. Ao contrário, a gente quis mostrar a conexão, né? A conexão e a complementariedade entre a austeridade e a fluidez, entre o cinza e a cor, entre a indústria e o balé. A intenção é essa, é mostrar justamente essa conexão. Não sei se te expliquei, mas de qualquer forma, te agradeço pelo teu ponto, porque como eu te falei, né, como tu ficaste em dúvida, talvez outros fiquem, então é importante esse teu alerta, tá? Obrigada, Mariana. O Guilherme Gassenferti. Oi, Andréia. Oi, Gi. Eu só queria complementar aqui, só para passar a frase para todo mundo saber de que frase que a Mariana está falando. O seu povo trabalhador com a graça da dança. Então, a gente está trabalhando nesse sentido de conexão, de complemento e de soma também, né? Eu acho que não é porque o povo é trabalhador, ele também não pode usufruir da graça da dança. Então, a gente está, usando esses dois vetores, na verdade, como conexão mesmo, né? Então, a gente não está sobrepondo um ao outro, nem colocando eles em diferentes equidades, assim, a gente está trazendo tudo junto. Obrigada, Andréia. Eu já vou passar a palavra para o Guilherme Gassenferti, que está inscrito aqui também. Só queria ler um comentário da Ana, que ela sentiu falta aqui do setor agrícola e pesqueiro de Joinville, a não ser quando se refere à natureza. Ana, na verdade, o turismo rural está no nosso radar e a economia de orla também. Apareceu lá na compilação dos dados, a Andréia leu rapidamente, mas sim, um dos nossos desafios, sem dúvida uma grande oportunidade para Joinville. Quando a gente fala de natureza, a gente entende a importância dela não só para o morador, mas para a captação de turistas e visitantes também. Um de vocês nos falou que temos aproximadamente 15 mil famílias na área rural de Joinville. Então, Ana, só para te tranquilizar, ela está contemplada aqui, sim, no trabalho, e concordo plenamente contigo quando tu dizes que o óbvio precisa ser dito, porque o óbvio para a gente não é o óbvio para o turista, não é óbvio para o investidor e para o visitante. Então, concordo sim, o óbvio precisa ser dito, repetido, explorado e incansavelmente trabalhado. Obrigada, Ana, pelas tuas considerações também. Guilherme, vou passar a palavra para ti. Boa tarde, Gisela. Boa tarde. Guilherme. Então, tudo já foi falado? Estão me ouvindo? A tua conexão está travando um pouquinho, mas sim, agora voltou, Guilherme. Pode continuar. Então, desculpa. Primeiro, parabenizar vocês por essa capacidade de sintetizar tudo aquilo que nós falamos, né, nos encontros anteriores. Ficou realmente muito bacana, acho que fala muito com a cidade. Quando eu olhei a lista das pessoas que estão participando aqui, eu falei, puxa, que, olha, momento singular aí na nossa história, de juntar industrial com estudante, com acadêmico, com professor, com agricultor, com realmente assim um espectro muito bacana da cidade. Acho que vocês conseguiram juntar um pessoal muito bacana. E aí minha pergunta, Gisela, é assim, ó, como fazer para que, ok, nós que estamos aqui vamos nos apropriar disso, as nossas entidades, sei lá, mas eu quero saber assim, como é que o trabalhador da nossa cidade, o morador da periferia,
sei lá, como é que a grande população vai se apropriar disso? Porque eu acredito que se ela não se apropriar, nosso trabalho é praticamente em vão, né? A gente precisa fazer com que esse pensamento não seja não só absorvido por ele, mas participado por eles, né? E como é que você acha que a gente pode fazer, nas experiências que já tiveram em outros lugares, para que a gente possa disseminar isso assim de uma forma orgânica e até participativa, vamos dizer assim, para que a gente de fato implemente isso que está acontecendo? E parabéns mais uma vez. Obrigada, Guilherme, pela tua fala e pela tua pergunta. De fato, a gente tem um desafio de continuidade em 2021, né? Nós vamos entregar ao final de novembro uma série de proposições de ações, projetos e estratégias, um conceito visual e verbal de marca, que de nada adiantam se não tiver uma continuidade. Como que a gente vai fazer para que essa continuidade aconteça? Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem conseguido isso com relativo sucesso até aqui, que é trabalhar num processo de cocriação. Então, hoje a gente esteve com 70 pessoas, mas já passaram 160 por aqui, cocriando conosco esses valores, esses atributos, esses desafios que nós apresentamos para vocês, veio de vocês, né? Então, é a participação do morador, do empresário, do empreendedor de Joinville. E aí, Guilherme, nós, como tu bem disseste, já observaste, nós temos aqui setor produtivo, entidades empresariais, agentes públicos, políticos, nós temos representantes de taxistas, temos hoteleiros, temos Uber, temos gente de fora de Joinville, das universidades, estudantes. Então, o processo de cocriação é um pré-requisito que eu acredito que a gente esteja vencendo, a gente está conseguindo essa participação. O segundo pré-requisito, Guilherme, é comunicação, comunicação e comunicação. Não tem saída, gente. A gente precisa sensibilizar as pessoas, né? Sensibilizar as comunidades, comunicar a marca, comunicar as estratégias que impactam no branding nas comunidades que têm menos acesso, não tem outro caminho. E aí, claro, a gente vai já ajudar vocês na definição de estratégias, nós já pretendemos ajudá-los em campanhas, em estratégias que cheguem na comunidade que tem menos acesso, que cheguem na comunidade que tem menos capacidade, né? Porque a gente depende deles também para que aconteça, para que Joinville aconteça, para que essas diretrizes sejam implementadas. Eu vou dar um exemplo, eu acho que eu já dei muitas vezes aqui para vocês, mas eu vou dar de novo o exemplo de Pomerode dos ovos, né? Eu sempre gosto de citar esse exemplo, porque ele é um exemplo muito simples, mas que reflete exatamente o espírito do morador de Pomerode com relação ao que é dele e à cidade dele. Quando a avó vai fazer um bolo para o seu neto, quando ela, na receita dela, quando ela bate os ovos, quando ela tira o ovo da casca, ela tira o ovo com todo o cuidado, ela abre um buraquinho bem pequenininho lá em cima do ovo, para não estragar a casca, ela lava o ovo, ela tem um processo de armazenar essa casca até a Páscoa do ano seguinte, porque ela, avó do netinho que queria um bolo, ela faz parte da história de Pomerode, ela constrói a história de Pomerode junto com o empresário, com o industrial, com o prefeito, e ela é parte do Guinness Book. Se Pomerode hoje está no Guinness Book por causa da maior árvore do mundo, ela é também responsável por isso. Entende, Guilherme? Só que alguém a sensibilizou em algum momento para que ela tomasse esse cuidado com o ovo. Eu dei esse exemplo, que é um exemplo muito simples, muito pequeno, mas é a soma de exemplos como esse que farão com que a nossa estratégia seja implementada com sucesso. E aí, é lógico que a gente precisa do poder público, é lógico que a gente precisa do setor produtivo, mas a gente precisa da apropriação do morador para que isso aconteça. E a gente também não pode achar que só ações complexas, projetos milionários de infraestrutura urbana que dependem exclusivamente do poder público, do governo federal, etc. e tal, a gente não pode achar que só esse tipo de projeto vai arrastar o branding. Esses, claro,
ajudam muito, né? E precisamos dele. Mas, às vezes, pequenas ações, como, por exemplo, ter o jardim da casa mais florido, ter um incentivo para que o morador cuide da sua propriedade rural, da sua rua, já é um grande passo. É uma pequena atitude, mas ele precisa ser sensibilizado, ele precisa entender a importância daquela atitude dele para o todo. Vamos pegar Gramado, né? A gente vai para Gramado, pode ser uma casa de madeira, pobrinha, mas o cara pintou, tem uma flor na frente, a grade está arrumadinha, a calçada está arrumadinha. É isso também, né? Então, essa mensagem é só para dizer que sim, a gente vai ter um trabalho de campanhas, de comunicação, mas esse olhar do morador para o que é dele é essencial, é muito importante, porque senão não adianta a gente despoluir o rio, né? Fazer um projeto de orla, ter um projeto de turismo, de política pública, se a casa dele está abandonada. Se para a gente acessar uma propriedade, né, que é referência no turismo rural de Joinville, ela não está no mapa, ela não tem telefone, coisas básicas, né? Coisas básicas. Então, esse processo de sensibilização com comunicação, a gente precisa de muita resiliência, paciência, e é um caminho sem volta. E não é em 1 mês, 2 meses que a gente vai conseguir virar essa chave. É um trabalho suado. E a gente precisa de todos. Eu só complementaria ainda, Gisela, assim, né? E vai caber também a cada um de nós também multiplicar essas informações e levar isso adiante. É né? isso? Então, acho que esse papel desse grupo também, né, tem um papel muito importante nesse processo todo. Sem dúvida, é isso. O Samir está me corrigindo aqui que não são 15 mil famílias na área rural, são 17 mil famílias. Tem 2 mil famílias a mais. Então, obrigada, Samir. Então, é muita gente. Mais alguém inscrita aqui? Tem vários comentários. Acho que posso fazer um comentário, Gisela? Lógico, Riso, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde aí para todos. Boa tarde. Muito bacana aí a evolução do trabalho, parabéns. Eu não vou entrar muito no mérito aqui do que foi apresentado, que acho que está indo bem no caminho certo. Meu ponto é mais no sentido de como é que a gente faz a coisa acontecer nos próximos anos, porque, basicamente, a gente tem um legado bacana na cidade, mas a gente olha para frente com objetivos muito maiores, né? A gente se permite pensar grande em relação à cidade. Transformar uma cidade está muito ligado realmente à articulação, à liderança, a empreendedorismo. Eu não sei até que ponto no trabalho a gente vai ter espaço para buscar. Eu acho que o que falta um pouco em Joinville, não é em Joinville, é no Brasil, são pessoas que queiram realmente puxar esse tipo de processo. Acho que quando a gente pega qualquer elemento que está aqui no trabalho, seja turístico, cultural, ambiental, tecnológico, né? E para isso acontecer, você tem que ter os catalisadores em todos os setores, né? No setor privado, no setor público. Você precisa de pessoas que liderem esse processo, que sonhem grande. O que eu vejo hoje é muita gente disposta a contribuir, a colaborar, mas numa posição muito passiva de aguardar alguém criar a iniciativa. Então, assim, o que eu vejo que falta hoje a Joinville, a gente, guardadas as proporções, mas dentro do país é uma cidade economicamente próspera, mesmo com seus problemas, tem um capital humano fantástico, há muito tempo já bastante diversificado, né? Temos artistas, quer dizer, eu acho que a gente tem a matéria-prima necessária para empreender essa mudança e olhar para frente e ver Joinville, né, com a aspiração que a gente tem, mas o que eu acho que falta na cidade são essas pessoas para puxar os processos, pessoas que deem um pouco mais. Aqui talvez a gente tenha a maior parte das exceções da cidade talvez até estejam aqui, né? Acho que o mérito está aqui, são pessoas mas são poucos, né? Para o tamanho da cidade, para o tamanho do trabalho, a gente tinha que ter pessoas pensando num grande parque para a cidade, a gente tinha que ter pessoas pensando num grande empreendimento cultural, né? A gente tinha que ter mais empreendedores, né, em tecnologia. Então, minha dúvida não é, a gente vai criar aqui uma aspiração, a gente vai entender a nossa identidade e o caminho, mas como é que a gente vai tornar isso realidade? Como é que a gente tira as pessoas da zona de conforto? Aqui em Joinville, acho que tem muita gente hoje que tem no seu dia a dia trabalho para casa para trabalho, tudo bem que agora a gente está na pandemia um pouco diferente, mas na situação normal, segunda a sexta Joinville, da casa para trabalho para casa, fim de semana vai para a praia, vai para outro lugar, né, Campo Alegre e tal, e volta. Quer dizer, a cidade não tem chance, né, com esse modus operandi da maioria da população.
que é trabalhar 5 dias em Joinville e sair da cidade para se divertir. Quer dizer, tem até esse entendimento. Pô, tu vai ficar em Joinville no final de semana, você é louco, porque eu não tenho o que fazer. E para mudar isso, precisa de pessoas dispostas, né, realmente a puxarem isso. Eu vejo assim, muita gente querendo. A gente fez uma campanha agora, a gente ficou preocupado com a emergência da pandemia, né? Tem gente realmente em situação bastante difícil na cidade, e rapidamente a gente articulou ali o movimento, algumas pessoas, criamos, né, arrecadamos R$50 mil, atendemos 7 instituições que estão ligadas a essas pessoas. Vamos lançar uma segunda onda agora para mais de 200 mil. Quer dizer, isso demonstra que é possível. Agora, as pessoas têm que sair da zona de conforto. Você quer uma cidade melhor? Inclusive, o logo da nossa campanha é "Seja a mudança que você quer ver". Tem muita gente aqui no país hoje que quer ver a mudança sem fazer nada, quer o benefício da mudança, mas não quer participar da mudança. Quer que caia no colo. Tem muita gente boa em criticar, em reclamar. Agora, de botar a mão na massa, são poucos. Eu acho que Joinville tem gente querendo trabalhar, colaborar, tem pessoas solidárias, mas acho que a gente tem poucas lideranças, né? E não temos bons exemplos no setor público, né? Mas a gente não pode depender do setor público. Como sociedade civil organizada, a gente também precisa se mobilizar. E eu acho que se a gente conseguir na campanha também, de certa maneira, despertar esse sentimento, a necessidade de se envolver, eu acho que aí a gente consegue realmente fazer a coisa andar. Era isso. É isso, Riso. Obrigada pelas tuas considerações. Eu estou de pleno acordo contigo. A gente está com a expectativa de, na fase 3 do projeto de Place Branding, que é a fase de mapeamento de estratégias e sinergia, já tentarmos estabelecer algumas relações e possibilidades de parcerias para a implementação de algumas estratégias. Como tu bem disseste, é possível, precisa de alguém para puxar o barco e fazer, né? Então, uma das nossas expectativas com o projeto já é apontar, né? Já é de fazer esse direcionamento, mas que seja construído com vocês. Eu sempre disse para vocês que a gente tem uma preocupação de propor ações, projetos e proposições factíveis, do tamanho do braço, sem com isso estar dizendo que nós não pensamos grande. Nós pensamos grande sim, mas a gente não pode também achar que o projeto de Place Branding vai vir para resolver todas as questões de Joinville e todos os desafios. Mas eu acho que ele sim dá um primeiro passo, né, pelo menos para a nossa identidade, para esse conjunto de imagens percebidas que a gente tem e que a gente percebeu aqui, como há desafios e oportunidades e polêmicas entre vocês e algumas questões mal resolvidas, talvez, muito dessa expectativa com o poder público, né, Riso, como tu já apontaste aqui. Então, a gente tem a expectativa de, durante o projeto, já tentar fazer esse mapeamento com vocês, né, de possibilidades de sinergia e parceria para a implementação de estratégias, já em 2021, né, já num curto prazo. Estratégias que vão desde a mais simples até estratégias mais complexas e que dependam de mais players e mais atores. Mas, de fato, a gente precisa de pessoas e de comunicação, de vontade. Quando a gente fala de Place Branding, a gente fala não só de pertencimento e orgulho, mas de resiliência, né? Então, isso tem tudo a ver com Place Branding. E é essa provocação que a gente está começando a fazer em vocês, né? Já começamos, na verdade, mas que a gente faz em vocês o tempo todo, né? A gente precisa de pessoas para liderar, para investir o seu tempo, a sua energia, né? E até os seus recursos em prol da cidade, em prol de algo maior, que é Joinville para o estado, Joinville para o Brasil e para o mundo, tá? Tem muitos comentários aqui no chat, gente, muito legal a participação de vocês. O Adriano aqui já falou várias coisas, né, Adriano? Não consegui ler, mas está aqui falando para a gente que tem muitas novidades, que tem bastante investimento aí em gastronomia, que tem uma choperia alemã que está sendo montada. O Luiz, o pessoal do Pedala, também está falando sobre cicloturismo. O cicloturismo também está no radar, tá? Também é uma das estratégias que a gente vai colocar no projeto de Place Branding. O que mais que eu não estou lendo aqui, gente? Mais alguém quer falar alguma coisa? Mais algum comentário? Jalmei, tu tá sem microfone, Jalmei? Só tô te vendo com o dedinho levantado.
Sem microfone, Jalmei. Oi, Jalmei, tenta de novo, que eu acho que eu mexi aqui. Queres digitar ali para gente, no chat? Enquanto o Jalmei digita, mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Sabrina? Sabrina está falando. Tudo Oi, bem? Sabrina. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo muito bem. Tudo bom? Tudo ótimo contigo. Bom, tudo bem. Eu estava bem ansiosa para entender esse processo e para ver, tanto é que na hora que eu estava escutando a apresentação, juro que foi meio terapia, assim, sabe? Quando a gente terapia que a gente vai digerindo a informação, porque às vezes pode ser um pouco chocante, a gente vê Joinville com os nossos olhos, né? E aí a gente vê que é um conjunto de gente, de muita gente, olhando cada um com os seus olhos e um resumo disso tudo, assim, precisa de um tempo para digerir, né? Mas assim, eu acho que foi bem feliz, assim, essa coisa da conexão. Acho que realmente, para mim, assim, internamente, eu acho que define para mim Joinville mesmo essa história. Tanto é que a gente sempre, o que eu sempre acabo vendendo para os grupos aqui, é o meio do caminho entre São Paulo e Gramado, dorme aqui uma noite antes de ir, é o meio do caminho para muita coisa. A gente está perto de muita coisa, a gente está conectado com muita coisa, não só Joinville, mas a região inteira. Então, eu acho que foi bem feliz, assim, eu acabo entendendo que realmente Joinville para mim é conexão, né? Para mim faz sentido isso. Eu também teve uma fala ali da Andrea, que ela falou a questão de quando a gente começa a trabalhar até na escola, essa questão, né, do branding da cidade, de já começar, depois que a gente define isso tudo, a gente realmente começar na escola. E aí eu comecei a pensar que, tipo, na época que eu estava na escola, Joinville é uma cidade de trabalho. A gente pensava, tu vai para a escola técnica, que tu vai? Era muito focado para o trabalho, né? E nós somos frutos disso hoje, né? Da nossa criação, do nosso... E aí eu acho que seria muito interessante mesmo essa questão de trabalhar Joinville como um lado cultural, de a gente usufruir e a gente aprender a entender a cultura do lado mais lúdico, de entender a dança, entender a questão de orquestras da Core Music também que está sendo implantada aqui, a gente entender, porque a gente só valoriza quando a gente entende. Eu vou te dar um exemplo básico, assim, grotesco. Eu não entendo de balé. Eu não consigo ficar, eu não vou no dia do festival que dança balé, porque para mim é muito chato, eu não entendo o balé. Mas eu vou em outros tipos de dança porque eu entendo. Né? Porque eu entendo não, porque eu acho legal, porque é uma coisa mais dinâmica para mim. Mas assim, quando a gente dá valor, é igual algumas pessoas quando vêm aqui no hotel e elas falam, nossa, o Juarez Machado é daqui, o Instituto Juarez Machado é daqui. Eu falo, que massa! Que tu sabe quem é o Juarez Machado, porque às vezes a gente tem que explicar para as pessoas que tem o Juarez Machado. Então, elas não veem tanto valor naquilo quando elas já vêm de fora falando, nossa, que legal que aqui é a cidade do Juarez Machado. E que eu vou num negócio, o valor é totalmente diferente. E eu acho que quando a gente, como joinvilense, começa a entender, a gente começa a dar valor para isso, né? E aí, uma das coisas também dessa apresentação que veio na minha cabeça foi essa questão das entregas emocionais e racionais, né? Realmente, Joinville, ela tem trabalho, ela tem educação boa, ela tem saúde boa, comparado com o resto do Brasil, saúde pública, né? Assim, ou seja, a base da pirâmide está formada para a gente. Tipo, a gente tem essa segurança, porque a nossa base da pirâmide, que é a alimentação, porque a gente tem trabalho, então a gente tem o básico ali. Só que a gente tem esse nível acima que realmente está faltando para Joinville, é a gente consumir Joinville no final de semana, como o Riso falou, né? A gente não só trabalhar e dizer, Joinville tem nada para fazer, então no final de semana eu vou para outro lugar, vou viajar, vou para Balneário, vou para qualquer outro lugar. A gente acaba não consumindo a cidade, daí a gente não sabe se não tem as coisas porque a gente não consome ou a gente não consome porque não tem, né? Porque às vezes as coisas até se ensaiam em abrir aqui em Joinville. E eu sou bem amiga de uma pessoa que faz eventos aqui em Joinville e tal, e ela fala,
a galera que tá aqui, que a gente foi esse dia num barzinho bem descolado, assim, ela falou, a galera que tá aqui não consome Joinville. Consome dia de semana, porque a gente tá aqui numa quinta-feira e tá cheio. Mas final de semana, vai todo mundo não consome. Ela não fica aqui para consumir isso, sabe? Então, é a gente mudar esse mindsetzinho ali para as pessoas começarem a ter orgulho da cidade, dizer, cara, Joinville é muito legal. Vem pra cá final de semana, em vez de a gente ir para os lugares nos nossos finais de semana, a gente chamar as pessoas para vir para cá final de semana, para ir numa peça de dança, né? Para ir assistir o Bolshoi ou qualquer outra coisa cultural, ou para vir num café, ou para vir num restaurante, ou para vir em alguma atração que aconteça aqui aos finais de semana. Exatamente, esse orgulho de pertencer a Joinville e trazer as pessoas para Joinville, ao invés da gente sair de Joinville no final de semana. É isso. Obrigada, Sabrina. Isso que tu falas, assim, me faz pensar muito na forma como as crianças, os adolescentes veem a cidade hoje, né? A gente tem uma oportunidade com as crianças e os adolescentes de Joinville de hoje a mudar esse mindset, porque eles são o Joinville de amanhã, né? E uma coisa que apareceu de forma muito recorrente também na nossa dinâmica, não sei se vocês conseguiram perceber lá na fala da Andréia no início, é que Joinville tem uma excelente educação, muitas universidades, muitos cursos em exatas, poucos cursos na área de humanas, né? E aí isso explica muito da postura, do comportamento e até da pouca valorização, talvez, do joinvilense com relação aos símbolos, aos elementos, aos ícones culturais da cidade, né? Não é 100%, não é geral, mas é sim, acontece, é recorrente, isso apareceu de forma gritante nas nossas dinâmicas. Então, a tua fala, e eu fecho a minha, dizendo que vamos olhar para como essas crianças, esses adolescentes estão vendo Joinville, porque eles serão o Joinville de amanhã. E ainda há tempo, né, da gente trabalhar esse mindset nessa galerinha aí que está vindo. Obrigada, Sabrina, pela tua fala. Gisela? Já temos áudio? Agora sim. Tá. Eu mudei para o celular para ver se dava certo. Bom, boa tarde, Gisela, boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos. Eu estava ouvindo atentamente aí, eu gostei muito do zelo que a Mariana, né, provocou a questão ali de como foi colocado e da conexão que pode ser interpretada como oposto, né? E também ouvi atentamente a todos aí, ao Riso, e dizer, né, Riso, que eu acho que isso está mudando, sabe? O próprio Joinville, que o próprio Riso participa, já é uma amostra de que as pessoas começaram a arregaçar um pouco a mão, né, Riso? E fazer um pouco mais pela cidade, a despeito de setor público, enfim, de governos, que isso vai e vem, né? Mas eu acho que isso já está começando a mudar, sabe, Riso? E você é um exemplo disso, né? Você, todo o pessoal do Joinville e outras iniciativas que a gente viu acontecer nesses últimos anos aqui em Joinville. E dizer também que essa iniciativa já é uma iniciativa nesse sentido, sabe, Riso? E para todos, né? E talvez nós não estamos falando para quem precisa ouvir, porque quem está aqui não precisa ouvir o que, né, de maior participação na cidade, porque o simples fato de ter tanta gente aqui já mostra que essa iniciativa existe. O que falta talvez é uma organização, que é o que aconteceu no Joinville, que é o que está acontecendo agora, para mobilizar essas pessoas. Essa cocriação que a Gisela fala, ela acontece, as pessoas têm disponibilidade, mas desde que vejam algo organizado, algo bem feito, algo sério, transparente, que não tem viés de nenhum lado. E aí que eu quero parabenizar o Edith, Gisela e a Andréia, pela capacidade de síntese, como a Mariana falou, de vocês, e do respeito que vocês tiveram, inclusive às polêmicas, né? Porque enquanto é tudo coincidência, não tem, ninguém briga, né? Mas na hora que existem as polêmicas, as pessoas, o Riso, eu falo pro Riso porque a gente é amigo, a gente conversa, mas o Riso me provoca, eu sinto uma dor quando ele fala que Joinville não é mais Manchester catarinense, né? E, pô, para pensar e não é mesmo, mas isso dói, né? Mas essas polêmicas é que alimentam. E olha só, a grandeza desse debate aqui agora, né? A Sabrina, quando ela falou lá no aquecimento, a Sabrina falou uma coisa assim, que a Joinville não era a cidade da dança, a Joinville era a cidade do festival de dança. Isso também é uma verdade, né? A gente precisa estimular mais a questão da dança como um todo, para Joinville ser a cidade da dança como um todo, como a gente gostaria que fosse, como a gente enxerga, né? Então tem muitas coisas, essas polêmicas, que estão trabalhando, estão no nosso meio,
e que ninguém ou não teve a coragem ou não teve a disposição de escutar o outro lado, escutar coisas que não nos fazem bem ao ouvido, mas que está sendo proporcionado nesse momento do place branding, né? Então, parabéns pela habilidade de vocês estarem tratando tudo isso e respeitando as polêmicas, né, na dor e no amor de cada um. Então, esse simples bate-papo, que não é simples, né, que é a devolutiva de vocês dos primeiros 4 encontros, já está sendo rico também por esse bate-papo, por essa ansiedade boa, positiva, de uma cidade melhor, de que a cidade realmente aconteça em vários outros setores que a gente acha que a cidade pode acontecer melhor. Então, parabéns a todos pela participação e pela entrega que cada um está dando, que a gente vê que é de verdade aqui essa entrega, né? Então, o Place Branding já é uma ação, né, que eu entendo que as pessoas estão podendo ter voz, né? Isso é muito legal. Obrigado e parabéns. Obrigada, Jalmei. Obrigada pelo teu apoio e incentivo desde sempre, né? Desde o início, a ti e a tua equipe. Vocês nos ajudaram muito nesse processo de mobilização. Falo em nome do Sebrae também. A participação de todos, né? Vocês, nossa, nos ajudaram muito. E eu concordo totalmente com o que tu disseste. Eu também vejo uma mudança, né? Se a gente olhar Joinville 10 anos atrás e olhar hoje, né, gente? Claro, muita coisa aconteceu, muita gente arregaçou as mangas e fez acontecer, mas a gente combinou, sabe, Jalmei, que a gente veio para causar e provocar, sempre respeitando, como tu bem disseste, as diferenças e as polêmicas. A primeira vez que eu li o texto, quando a Andréia redigiu, que ela me mostrou, quando tinha ali na primeira frase, não é indústria, não é cultura, que eu li, meu Deus, Andréia, a gente vai apanhar. Eles vão olhar e vão dizer assim, meu Deus, essas mulheres tão loucas, como que a gente não é isso? Né? Então, a ideia era chacoalhar, refletir e fazer a gente discutir juntos se é isso mesmo que a gente está vendo, né? Se é essa mensagem que vocês receberam até hoje de Joinville é a que a gente interpretou, é a correta, ou seja, se Joinville é tudo isso e mais um pouco, é a conexão e de que forma que a gente vai criar, através desse conceito, uma identidade para nós, para Joinville. Eu não dou conta aqui de ler tudo que o pessoal está falando, tem muito projeto bacana acontecendo, muita coisa legal rolando, né? Do turismo rural, muita coisa. Aqui a Carla do Core está falando a diferença que faz quando ela leva as crianças para assistir a orquestra, né? Quando as crianças têm acesso à música, têm acesso à dança desde cedo, desde 4, 5 anos, provocada pela fala da Sabrina, a Carla está dando esse depoimento de que, né, faz toda a diferença a gente trabalhar com essa galera desde cedo. Então, tem muita coisa que vocês já estão fazendo, gente. E aqui eu vejo, né? Talvez muitas iniciativas em grupo, se fortalecer essa, vamos chamar de governança, mas se a gente conseguir que esse grupo fique coeso, junto até o final, eu acho que a gente vai fazer um barulho. Estou bem desconfiada que a gente vai fazer um barulho, tá? Acho que já conseguimos, poxa, em plena pandemia, com uma live atrás da outra, a gente conseguir mobilizar 160 pessoas para trabalhar junto, para discutir Joinville, vamos ser sinceros, né? É mérito todo de vocês, todos de vocês. Então, a minha esperança é que a gente siga juntos, mesmo depois que o Edith e o Sebrae entregarem para vocês o trabalho em dezembro, 2021, estamos juntos de novo, porque não vai acontecer sozinho, precisa de novo, ó, riso, a gente arregaçar a manga e ir para frente. Esse é o caminho, não tem saída, gente, não acontece de graça. Eu tenho um monte de gente aqui para falar, o Alexandre da Univille está na fila, e aí depois a Sandra está com o computador do Alexandre de novo, agora eu já não sei. Mas Alexandre da Univille... Olá, tudo bom? Tá aqui. Depois tudo a bem, Sandra, Raquel? então. Tudo bem, Alexandre? Tudo jóia? Tudo bem. Primeiro eu quero parabenizar você e toda a equipe pelo trabalho, excelente. Uma oportunidade única de estarmos juntos aqui. E já de pronto dizer que você falou em parcerias, conte com a Univille, né? A Univille é a única universidade com sede em Joinville, criada por um trabalho coletivo e comunitário que criou o primeiro curso superior aqui na cidade em 1965. Então, este ano nós completamos 55 anos de instituição,
a primeira que trouxe a educação superior aqui para a região. E esse ano nós fazemos 24 anos como universidade credenciada pelo Ministério da Educação. A única universidade que tem sede em Joinville, é genuinamente joinvilense. E nesse sentido, eu já digo que nós colocamos à disposição o nosso mestrado e doutorado em Patrimônio Cultural e Sociedade. Muitas dessas questões que estão sendo debatidas aqui são objeto de estudo acadêmico, científico e também prático pelos nossos pesquisadores. A questão das identidades, a questão da cultura, a questão do patrimônio material e imaterial. Nós temos uma equipe de professores, estudantes que trabalham ativamente, desde o resgate dos nossos sambaquis, da nossa origem sambaquiana, até as confluências culturais em termos de luso-brasileiros, afro-brasileiros, germânicos, que construíram a nossa instituição, a nossa universidade, a nossa comunidade, e que ultimamente, na verdade, a gente tem um grande movimento de pessoas de fora de Joinville. Eu penso assim que desde a década de 70, quando a cidade começou a receber fluxos migratórios por conta da industrialização, principalmente aqueles vindos do Paraná, a gente vive hoje uma cidade que é fruto dessa grande miscigenação também de mineiros, de cariocas, de paulistas. Eu, como joinvilense nato, eu percebo isso porque lembro da minha infância, lá na década de 60, 70, e como Joinville se transformou e continua se transformando. Então, eu queria deixar bem à vontade que a Univille é um espaço disponível, é uma universidade comunitária, ela não tem fins lucrativos, ela é filantrópica. Todo aquele patrimônio que constitui hoje a FURJ, que mantém tanto a Univille quanto o primeiro parque de inovação tecnológica fora de Florianópolis, que é o Inova Park, todo aquele patrimônio é da municipalidade. Se um dia a FURJ fechar as portas, tudo aquilo volta para o município de Joinville. E, além dessa questão do patrimônio cultural e sociedade, nós temos o mestrado em educação, nós temos o doutorado e mestrado em saúde e meio ambiente, outro grupo de pesquisadores que estuda a nossa realidade em termos de saúde e de meio ambiente aqui da região. Os principais estudos a respeito da Baía da Babitonga e desses nossos ecossistemas foram feitos pela Univille, ao longo desses mais de 20 anos. E, por fim, claro, a parte de design, nós também temos mestrado profissional em design, onde as pessoas estão lá envolvidas nas relações com as empresas e também, claro, tenho de citar aqui a engenharia de processos, que é o outro mestrado que nós temos. Desculpe fazer a propaganda da Univille aqui, mas novamente dentro dessa tônica, quem mora em Joinville não conhece o que Joinville tem. E Joinville tem uma universidade há mais de 20 anos e uma instituição de ensino há mais de 50 anos que está comprometida com o desenvolvimento sustentável da nossa região. E hoje, mais modernamente falando, com a sustentabilidade socioambiental, no equilíbrio entre os aspectos econômicos, sociais e ambientais. E, nesse sentido, eu realmente faço uma provocação, para além desse trabalho, que nós possamos criar uma grande rede de discussão dentro da cidade, a partir desses temas que estão surgindo aqui, porque, sem dúvida nenhuma, talvez eu seja suspeito em falar, algumas destas coisas, elas dependem de educação. E educação é um investimento a médio e longo prazo. Educação em todos os níveis, Então, nós temos um sistema municipal de educação belíssimo. As prefeituras, os prefeitos que se sucederam nos últimos anos, têm feito um trabalho exemplar. Tanto é que nós temos bons índices no IDEB nacional. E nós temos de continuar trabalhando para que, seja o joinvilense nato ou o joinvilense que adotou a cidade como lugar de vida, ele possa cada vez mais conhecer essa realidade e participar desse processo. Eu acredito muito num trabalho como este, que é colaborativo, cooperativo e que a gente precisa manter a chama ativa. Sempre vai ser necessário
algumas lideranças, tá? Porque realmente não há como pensar que todo mundo vai estar no mesmo momento e no mesmo estágio. A gente tem que criar um movimento para ir agregando as pessoas. Eu lembro muito bem que há uns 15 anos, quando nós abrimos o curso de gastronomia aqui na cidade, havia pessoas que criticaram, para que um curso de gastronomia em Joinville? E, modéstia à parte, foi graças ao curso de gastronomia da Univille que muita coisa em termos gastronômicos modificou dentro da cidade. Também temos outras situações em que, graças a esse movimento comunitário, e comunitário aqui no sentido assim de juntar esforços diante das realidades que nós temos tão diversas na cidade, para fortalecer, primeiro, a nossa autoestima, que é essencial, né? A gente tem de perder desculpe a palavra, esse complexo de vira-lata, né? Complexo de colônia, que sempre o melhor está lá fora, que eu tenho de trazer de fora, e temos de olhar um pouco mais aqui dentro, porque nós temos muita coisa boa. E contem conosco na Univille, vai ser a maior satisfação continuar esse trabalho. Obrigado, hein? Obrigado a todos. Alexandre, muitíssimo obrigada. Nós que te agradecemos. Em nome do grupo, já quero te agradecer antecipadamente. E eu fico muito feliz de ver o quanto as universidades, né, e agora falando especialmente da Univille, mas o quanto as universidades mudaram a postura nos últimos anos, né? Eu sou de uma época que a universidade ela tinha uma postura, uma condição totalmente passiva. Né? Não tinha essa interação com a sociedade, com a comunidade, com o setor produtivo, com o poder público, etc. E fico muito feliz vendo essa mudança de atitude e de postura das universidades, não todas, né, mas muitas, e mais feliz agora de saber que a Univille está disponível para o projeto, está disponível para participar, e eu queria muito, Alexandre, poder contar com a tua colaboração e da tua equipe nessa fase de mapeamento de sinergias, de estratégias, porque eu tenho absoluta certeza que tu vais conseguir dizer para a gente aonde que a Univille pode contribuir, né? Lógico que não serão todos os projetos, todas as ações, mas seguramente muita coisa a Univille de repente já faz numa iniciativa isolada dentro da universidade e a gente não sabe, né? Então, queria muito que tu pudesse estar com a gente nessa discussão das estratégias, porque certamente a gente vai estar junto implementando muitas delas. Então, muito obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu incentivo. Estamos juntos, contamos com vocês. Obrigada e parabéns pelo trabalho na Univille. Parabéns. Obrigada. Sandra, posso passar a palavra para ti? Oi, Gisela, pode tudo sim. Boa tarde, tudo bom? Eu vou ser bem rápida aqui pelo adiantado da hora, né? 10 É verdade. Já. Quando a conversa é boa, vai longe. Infelizmente, eu não... Vai longe, né? Infelizmente, eu não pude acompanhar toda a apresentação, porque eu e Alexandre também, nós estávamos nessa reunião e numa outra da Univille em paralelo, mas bastante coisa a gente conseguiu sim acompanhar e dizer que eu fico muito feliz realmente com esse trabalho que está sendo feito, com essa participação que vocês conseguiram, né, de mais de 100 pessoas, 170 você falou, né, nessa sinergia tão importante para a cidade. E aqui resgatando as falas ali do Riso e do Jaumei, né, a gente que lembra de Joinville 10 anos atrás, quando na Univille nós iniciamos a implantação do Parque de Inovação Tecnológica, isso era algo que na cidade era muito difícil a aceitação, porque as pessoas não sabiam o que era e o Jaumei acompanhou muito de perto isso conosco, até como secretário, depois de o quanto nós tivemos dificuldade em juntar as pessoas, juntar os atores para implantar o Parque de Inovação Tecnológica aqui em Joinville. E hoje a gente vê que isso evoluiu e evoluiu muito, né? E a gente consegue ter essa sinergia nas pessoas pensando a cidade, né? Para que a gente possa estudar, trabalhar e viver nessa cidade e não ser uma cidade de durante a semana para a gente procurar outros lugares no final de semana, né? A gente ter prazer realmente em ficar aqui. E assim, o Alexandre, com relação à Univille, acho que ele já se colocou muito bem, né? E eu só gostaria de relembrar aqui que a Univille é a pioneira no ensino superior em Joinville
e nas ciências humanas. Então, a gente tem buscado ao longo dos anos, porque aqui foi comentado a falta de curso nas humanas, né? A gente sabe a luta da Univille em conseguir manter os cursos na área das ciências humanas, em função da baixa demanda, manter esses cursos presenciais, né? Agora também no sistema híbrido, mas com qualidade, né? Então, isso tem sido um desafio muito grande, a gente nunca desistiu, tanto que vieram os mestrados e doutorados também na área das ciências humanas. E a Univille tem uma luta muito grande, que é de ser realmente uma universidade empreendedora, dentro do conceito de universidade empreendedora, né? Então, por isso que ela está sempre inserida também, além de ser comunitária, em todos esses processos, principalmente os vinculados à inovação, né? E a gente está muito otimista, né? Com todo esse trabalho que está sendo feito e querendo realmente participar e mais mudanças ainda na cidade, no comportamento das pessoas a partir desse trabalho. Parabéns. Que bom, Sandra, obrigada. Bom te ver de novo, bom saber que estamos juntas, bom saber que podemos continuar contando com vocês nas próximas etapas. Obrigada, Sandra, pelas tuas considerações e tuas palavras. Nós estamos 25 minutos atrasados para finalizar a nossa reunião. Eu não quis cortá-los, porque eu vi que todo mundo, né, queria opinar, queria falar, e a gente está aqui mesmo para validar isso com vocês. Eu tô super tranquila, tá, gente? Não tenho compromisso, mas só para dizer que a gente ia finalizar às 3h30. Eu queria saber se mais alguém tem mais alguma coisa para falar, para considerar aqui. A palavra ainda está aberta. Se não, Jaume e Giorgio, encaminhamos para o encerramento da nossa reunião. Não sei se vocês querem fazer alguma consideração final. Mais alguém, gente, para fazer mais algum comentário? Acho que não estou vendo ninguém. Então, antes de passar a palavra para o Jaume encerrar, eu queria mais uma vez agradecer vocês por investirem esse tempo aqui conosco. Já temos os nossos workshops marcados para a semana que vem, para a gente falar de público-alvo e persona, para a gente entender melhor qual é o nosso público, com quem a gente se relaciona, para quem a gente vai comunicar tudo isso, né? Então, semana que vem a gente tem mais um encontro por aqui. Sintam-se todos, beijados e abraçados virtualmente, e até semana que vem. Jaume, dá o teu tchau aí e encerra a nossa reunião, por favor. Ok, obrigado pela honra, mas não vamos mais nos alongar, né? Foi muito proveitosa. Eu falo em nome do Convention Bureau, né? Como presidente da Convention, e agradecer a todos pela participação, né, até aqui, e temos mais trabalho pela frente. Obrigado a todos, uma ótima boa tarde. Gente, um abraço para todo mundo, um ótimo final de semana. A gente se vê na semana que vem. Beijão, tchau, tchau. Obrigada, tchau. Tchau, tchau, Rose. Um beijo, gente.